No dia em que enterramos meu avô, todo o meu mundo desabou. Fiquei imóvel ao lado do caixão, com o programa do funeral tremendo em minhas mãos. Foi então que Vitória, minha madrasta, se inclinou para mim. O perfume dela cortava o ar gelado quando sussurrou: Sofia, não espere nem um centavo do testamento do seu avô. Eu te prometo isso. A voz dela escorria veneno, e por um instante eu não consegui respirar. Os outros presentes viraram a cabeça, chocados com tanta crueldade, enquanto Vitória sorria, como se já tivesse tomado posse de cada mansão, cada conta, cada tesouro. Meu peito ardia de raiva, mas o luto calava minha boca. Foi então que vi o advogado, Benjamin Reis, parado perto da lápide. Nossos olhares se cruzaram e juro que percebi o esboço de um sorriso. Na verdade, disse-lhe em voz clara, rompendo o silêncio: ainda resta um item. O rosto de Vitória empalideceu. O vento de março atravessava meu casaco, como se quisesse congelar até o último fio de força dentro de mim. As palavras do pastor desapareceram no ar, e as pessoas começaram a se dirigir aos carros. Eu fiquei ali, enraizada, encarando o monte fresco de terra que cobria o túmulo do meu avô. Minhas mãos tremiam, não só pelo frio, mas também pelas palavras que Vitória tinha acabado de lançar contra mim. Ela não parou. Com um suspiro de alívio exagerado, bateu a bolsa e anunciou em voz alta: Finalmente posso respirar de novo. Richard foi um peso enorme nesses últimos anos. Sempre doente, sempre exigindo atenção. Um murmúrio de espanto percorreu os convidados. Dona Jenkins, uma das amigas mais antigas do vovô, balançou a cabeça em descrença. Virei-me para Vitória, com a voz embargada, mas afiada. Como você ousa? Ele era meu avô. Acabamos de enterrá-lo e é isso que você tem a dizer? Os lábios vermelhos de Vitória se curvaram em um sorriso cruel. Querida Sofia, não seja ingênua. Ele era meu marido, o que significa que tudo que ele tinha, cada casa, cada carro, cada dólar agora pertence a mim. Você vai ter que se virar sozinha. Alguns dos antigos sócios de negócios do meu avô trocaram olhares e cochicharam, visivelmente desconfortáveis. Sempre o respeitaram, e ouvir sua viúva falar daquele jeito os deixava perturbados. Minha garganta doía. Raiva e humilhação se misturavam dentro de mim, mas me obriguei a erguer a postura. Quase consegui ouvir a voz do meu avô ecoando em minha memória. Sofia, quando tentarem diminuir você, lembre-se de que carrega o meu nome e com ele, a minha força. O mínimo que você poderia mostrar é respeito, sussurrei com firmeza, mesmo com os olhos ardendo de lágrimas. Vitória se inclinou ainda mais perto, baixando a voz para que só eu escutasse. Respeito é para os vivos, querida. E os vivos precisam de riqueza, não de lembranças. Ela jogou o cabelo para trás e se afastou, os saltos ecoando com estalos secos pelo caminho do cemitério. Algumas pessoas me olharam com pena. Outras desviaram os olhos, sem saber se deviam me consolar ou se afastar do drama que se desenrolava. Apertei o programa do funeral na mão até quase rasgá-lo. Eu queria gritar, queria dizer a todos que ela estava mentindo, que o vovô jamais me abandonaria. Mas não tinha provas. Ainda não. Enquanto observava Vitória desaparecer em direção ao carro de luxo, minha dor começou a se transformar em outra coisa: determinação. Se ela achava que tinha me silenciado, estava enganada. Quando os últimos enlutados deixaram o cemitério, permaneci ali, imóvel, fitando a lápide recém-esculpida com o nome do meu avô. Richard Parker. De 1940 a 2025. O mundo conhecia como o magnata bilionário do setor imobiliário, um homem que ergueu torres que tocavam o céu e fez negócios que remodelaram cidades. Mas, para mim, ele era simplesmente o vovô, o homem que me resgatou do desespero depois que meus pais morreram. O homem que preencheu o vazio da minha infância com força, risadas e um amor inabalável. Ainda consigo imaginá-lo em seu escritório, cercado por prateleiras de livros encadernados em couro e pelo leve aroma de cedro. Ele se sentava com as mangas arregaçadas, o relógio de ouro brilhando sob a luz do abajur, enquanto me ajudava com a lição de casa ou me ensinava xadrez. Sofia, dizia ele, batendo no tabuleiro. A rainha é a peça mais poderosa, mas até ela precisa ter cuidado. Um movimento errado e toda a partida desmorona. Lembre-se, poder sem sabedoria é destruição. Essas lições não eram só sobre xadrez.
Eram sobre a vida. Ele me ensinou a ler as pessoas, a valorizar a integridade acima das aparências, a enxergar o dinheiro não como tesouro, mas como ferramenta para o bem. Lembro-me das tardes de verão no jardim da mansão, quando o vovô arregaçava as calças e me ajudava a plantar flores. Vitória detestava aqueles momentos, chamando-os de tarefas de camponeses. Mas o vovô apenas sorria diante do desprezo dela e me sussurrava: a terra nos lembra de onde vem a verdadeira riqueza. Sua generosidade ia muito além de mim. Todo dezembro, ele organizava jantares de bolsas de estudo para alunos cujas famílias não podiam pagar a mensalidade. Muitas vezes eu o vi se ajoelhar para apertar a mão de uma criança, com os olhos brilhando de orgulho. Para o mundo, ele era um gigante dos negócios. Para aquelas crianças e para mim ele era um gigante do coração. É por isso que a frieza de Vitória no funeral me feriu tão profundamente. Ela nunca o entendeu. Para ela, Richard Parker era um caixa eletrônico em forma humana, um ingresso para a alta sociedade. Ela nunca viu como ele se derretia ao me contar histórias antes de dormir, nem como chorou baixinho na sala de espera do hospital no dia em que quebrei a perna. Apoiei a mão sobre a lápide, deixando minhas lágrimas caírem sobre a pedra gelada. Eu vou proteger o que você construiu, vovô, sussurrei. Eu vou proteger o seu nome, mesmo que ela tente me apagar. Nesse instante, o luto se transformou em determinação. Vitória achava que tinha vencido, mas ela não conhecia Richard Parker como eu conhecia. Ele planejava tudo. Nunca deixava uma batalha inacabada. E, no fundo, eu acreditava não, eu tinha certeza de que ele havia deixado algo preparado para mim. Quando cheguei à propriedade dos Parker naquela noite, o céu estava de um roxo sombrio, as nuvens carregadas de chuva de primavera. A mansão se erguia diante de mim, com as janelas iluminadas, quentes contra a escuridão. Achei que atravessar aquelas portas me traria algum conforto, um último sinal da presença do vovô. Mas o que encontrei fez meu coração gelar. 3 malas estavam empilhadas com perfeição nos degraus de mármore. Meus iniciais bordados nas laterais. Minhas roupas. Minha vida. Toda encaixotada e pronta. Fiquei paralisada. O que é isso? Sussurrei, embora já soubesse a resposta. As portas de carvalho maciço se abriram rangendo, e Vitória surgiu vestida em um robe de seda, uma taça de vinho tinto na mão. Os olhos dela brilhavam de satisfação. Ótimo, você voltou. Assim não preciso mandar alguém largar essas malas em um motel. Meu peito se apertou. Você não pode estar falando sério. Esta é a minha casa. O vovô queria que eu ficasse aqui. Correção, ronronou ela, apoiando-se no batente da porta. Era a casa dele. Agora é minha. E você? Não passa de uma hóspede indesejada. Tentei passar por ela, mas Vitória bloqueou a entrada. Vitória, por favor. Faz só um dia desde o funeral. Me deixe ficar até eu descobrir para onde ir. O sorriso dela se transformou em uma lâmina afiada. Você não me ouviu no cemitério? Você não vai receber nem um centavo, Sofia. Nenhum. E também não vai ter um teto sobre a cabeça. Seu quarto era uma cortesia. A cortesia terminou com a vida de Richard. Meu pulso martelava nos ouvidos. Você não pode simplesmente me expulsar. O vovô nunca permitiria isso. Ela pousou a taça de vinho sobre a mesa de mármore lá dentro e, em seguida, puxou um envelope pardo do aparador. Com crueldade calculada, estendeu-o para mim. Ah, mas eu posso. Aqui está o acordo assinado pelo próprio Richard no ano passado. Residência temporária para Sophia Parker, sujeita a término após a morte de Richard Parker. Minhas mãos tremiam enquanto eu examinava o documento sob a luz da varanda. A assinatura era inegavelmente dele. Meu estômago se revirou. Será que ele realmente escreveria isso? Você falsificou isso, rebati, com a voz trêmula. Vitória soltou uma risada baixa e fria. Pense o que quiser, mas a lei ficará do meu lado. E em 15 minutos, se você não tiver ido embora, os seguranças vão te escoltar para fora da propriedade como a invasora que você é? As lágrimas queimavam meu rosto, mas eu me recusei a deixá-la me ver desmoronar. Abaixei-me, peguei a alça da minha mala e firmei a voz. Você acha que venceu?
Mas o vovô nunca perdeu uma batalha na vida. Ele não vai perder essa também. Os olhos dela se estreitaram. Vamos ver, disse, antes de fechar a porta com um estrondo. O som dos ferrolhos se encaixando ecoou pelo corredor. Um a um, os cômodos da mansão foram ficando às escuras, como se ela estivesse me apagando de cada canto da casa que um dia fora cheia de risos e amor. Fiquei na chuva, agarrando minha mala, o cabelo grudado no rosto. A grande propriedade atrás de mim já não me pertencia mais, mas o sangue nas minhas veias, o legado que Richard Parker tinha derramado em mim, ainda pertencia. Enquanto arrastava meus pertences pela entrada até o meu carro surrado, sussurrei entre os dentes cerrados. Isso não acabou. Nem de longe. A placa de neon do Lakeview piscava como um coração moribundo. Ao estacionar no lote, a chuva riscava o para-brisa, cada gota ecoando o ritmo do meu próprio desespero. Eu tinha passado de pisos de mármore lustres cintilantes para papel de parede descascado e luzes fluorescentes zumbindo em apenas um único dia. O quarto 112 cheirava levemente a cigarro e água sanitária. O carpete estava gasto, o edredom exibia um padrão floral desbotado de décadas atrás. Coloquei as malas no chão e me sentei na beira da cama, cobrindo o rosto com as mãos. O silêncio era ensurdecedor. Pela primeira vez, deixei os soluços virem. Por quê, vovô? Sussurrei para a escuridão. Por que me deixou com ela? Por que assinou aquele papel? Minhas lágrimas embaçaram a lembrança do seu sorriso caloroso, da sua voz firme, da promessa de que sempre cuidaria de mim. A noite parecia não ter fim, com a chuva batendo na janela como um aplauso cruel. Quando o cansaço começava a me arrastar, o toque estridente do velho telefone de disco do motel me fez saltar da cama. Hesitei, encarando o aparelho como se fosse morder. Ninguém sabia que eu estava ali. Meus dedos tremiam quando peguei o fone. Alô? Minha voz saiu entrecortada. Sofia. A voz era grave, calma e estranhamente reconfortante. Aqui é Benjamin Reis, o advogado do seu avô. Endireitei a postura, o coração disparado. Senhor Reis, como o senhor soube onde me encontrar? Ele riu baixo. Richard fez questão de garantir isso. Ele previu certas dificuldades. Deixou instruções. Minha respiração falhou. Instruções? Sim, respondeu ele. Mas não posso discuti-las por telefone. Só quero que saiba de uma coisa, seu avô era muito cuidadoso. Ele pensou em tudo. Confie em mim, Sofia. Nem tudo está perdido. As lágrimas voltaram a encher meus olhos, mas dessa vez não eram de dor. Eram de algo que eu não sentia há dias, esperança. Ela me disse que eu não teria nada, murmurei. Vitória disse que tudo é dela. O tom de Reis endureceu. Vitória pode acreditar nisso, mas crença e verdade raramente são a mesma coisa. O testamento será lido na sexta-feira, às 14h. Quero você lá. Traga sua força, menina. Você vai precisar dela. A linha ficou muda, me deixando agarrada ao fone como se fosse uma tábua de salvação. Meu coração disparava enquanto as palavras dele ecoavam na minha mente. Ele pensou em tudo. Pela primeira vez desde o funeral do vovô, senti o mais tênue brilho da sua presença ao meu lado, como se ele sussurrasse através da tempestade, guiando-me para uma batalha que já havia preparado. E eu jurei ali, naquele quarto de motel caindo aos pedaços, com a chuva escorrendo pela moldura da janela, que lutaria por ele, por seu legado, por mim mesma. A sexta-feira chegou com um vento cortante, embora o sol brilhasse de forma enganosa sobre a cidade. Mal havia dormido na noite anterior, repetindo as palavras de Benjamin Reis inúmeras vezes, ele pensou em tudo. Agarrei-me a essa frase enquanto abotoava meu único blazer preto e caminhava em direção ao imenso prédio de vidro no centro. O 28º andar cheirava a madeira polida e café fresco. O escritório de Reis exalava poder e precisão, estantes de mogno, tapetes espessos e uma vista do horizonte que fazia a cidade abaixo parecer um tabuleiro de xadrez. Meu estômago se revirava. Era ali. Na sala de reuniões, congelei. Vitória já estava sentada à longa mesa, envolta em um taier preto de grife que gritava, ao mesmo tempo, viuvez e realeza. Ao lado dela, um advogado de rosto afiado e pasta de couro. Vitória nem sequer me olhou até que eu me sentei.
Então, seus lábios se curvaram num sorriso. Ora, ora. Sofia decidiu aparecer. Que coragem, considerando que está prestes a se decepcionar profundamente. Cerrei os punhos debaixo da mesa. Mas, antes que eu pudesse responder, Reis entrou. Sua presença silenciou a sala. Carregava uma pilha de pastas debaixo do braço, e o cabelo prateado reluzia sob as luzes. Obrigado a todos por estarem aqui, disse-lhe com suavidade. Hoje, oramos os desejos de Richard Parker. Cada palavra neste documento foi escrita por ele. Meu trabalho é apenas garantir que sejam cumpridas. Atrás dele estavam duas testemunhas, o Sr. Lewis, parceiro de negócios de longa data do vovô, e Margaret Elise, a governanta de confiança da família por mais de 30 anos. Seus rostos eram solenes, sua presença firme como âncoras que me sustentavam. Reis acomodou-se à cabeceira da mesa e abriu o testamento. Sua voz assumiu um tom formal, cada palavra carregada de autoridade. Este é o último testamento de Richard Parker, datado de 12 de dezembro de 2024. Vitória recostou-se na cadeira, cruzando as pernas. Parecia uma rainha aguardando a coroação. Eu queria gritar diante daquela arrogância, mas me contive. Reis prosseguiu. A minha amada esposa, Vitória Parker, deixa a residência da família na Maplewood Drive, incluindo todos os móveis e obras de arte. Também deixo a ela minha coleção de veículos e as contas conjuntas mantidas no First National. O sorriso de Vitória floresceu como rosas venenosas. Ela virou a cabeça apenas o suficiente para sussurrar. Eu te disse, Sofia. Nada para você. Um calor latejante subiu pelo meu corpo, mas permaneci em silêncio, agarrando o braço da cadeira até meus nós dos dedos ficarem brancos. As testemunhas se remexeram, desconfortáveis. Reis levantou a mão antes que Vitória pudesse se exibir ainda mais. Isso conclui as disposições preliminares. Mas existem cláusulas adicionais. O ar na sala mudou. Até mesmo a advogada de Vitória endireitou-se na cadeira. Reis ajustou os óculos e, por um instante, algo próximo a um sorriso de divertimento cruzou seu rosto. Richard Parker não era nada além de meticuloso. E o que vem a seguir exigirá a total atenção de todos. Meu pulso martelava nos ouvidos. Eu podia sentir, o chão do trono de Vitória estava prestes a rachar. A voz de Benjamin Reis percorreu a sala de conferências como o golpe de um martelo de juiz contra a madeira. A minha neta, Sofia Parker, que permaneceu ao meu lado com lealdade e amor, eu deixo. Ele fez uma pausa deliberada, os olhos percorrendo a sala. 50% da Parker Global Holdings, incluindo todos os direitos de voto, ações e dividendos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meu coração quase parou. 50%. Esse era o império que meu avô havia construído. Uma corporação avaliada em bilhões. Pisquei, certa de que tinha ouvido errado, mas a expressão calma de Reis dizia o contrário. Do outro lado da mesa, as unhas vermelho-vinho de Vitória cravaram-se no apoio da cadeira. Isso é um absurdo. Cuspiu ela. Ela é apenas uma criança. Não sabe a primeira coisa sobre administrar uma corporação. Reis permaneceu impassível. O Sr. Parker foi explícito. Ele confiou a Sofia o seu legado. Além disso, ela receberá todos os bens pessoais de valor sentimental, incluindo a coleção de relógios, a biblioteca do escritório e as fundações de caridade criadas em seu nome. Minha garganta se apertou. O relógio do vovô, aquele que ele sempre olhava antes de cada reunião, batendo no vidro com um sorriso. As lágrimas ardiam em meus olhos, mas recusei-me a deixá-las cair. Vitória se levantou de um salto. Fraude. Este testamento é fraudulento. Richard jamais colocaria o trabalho de toda a sua vida nas mãos de uma garotinha ingênua. Sua advogada, a senhorita Stone, tentou puxá-la de volta para a cadeira. Vitória, por favor, vamos manter a calma. Não. A voz de Vitória ecoou contra as paredes de vidro. Isso é uma conspiração. Ela o manipulou enquanto ele estava fraco, morrendo. Encontrei minha própria voz, firme, embora meu coração batesse como um tambor. Não ouse distorcer isso. O vovô sabia que você não o amava. Você amava a riqueza dele. E agora a verdade veio à tona.
Um murmúrio de espanto percorreu os presentes. Margaret Ellis, a governanta, inclinou-se para a frente. Eu vi o Sr. Parker trabalhando pessoalmente neste testamento, Vitória. Ele estava mais lúcido do que nunca. Sabia exatamente o que estava fazendo. O Sr. Lewis assentiu firmemente. Richard previu todas as possibilidades. Ele não estava senil e tampouco foi enganado. Ele escolheu a Sofia. O rosto de Vitória empalideceu e, em seguida, ficou rubro como fogo. Ela apontou um dedo trêmulo na minha direção. Acha que isso muda alguma coisa? Pode ter um papel nas mãos, mas eu tenho a casa, o dinheiro, a influência. Você não é nada sem mim. Reis pigarreou, retomando a autoridade calma que preenchia a sala. Na verdade, Sra. Parker, ainda mais. A casa e os ativos líquidos são seus, sim. Mas a Parker Global Holdings é o coração pulsante do império de Richard, e agora Sofia controla metade dele. Sem ela, a senhora não pode tocar na empresa. A expressão de Vitória tornou-se quase desumana, meio ódio, meio incredulidade. Ela afundou de volta na cadeira, os nós dos dedos brancos, os lábios trêmulos. Inalei devagar, forçando minhas mãos a se soltarem. Pela primeira vez desde o funeral, senti algo que se aproximava de poder. Não vingança, não vitória, apenas o peso da confiança do meu avô repousando sobre meus ombros. Mas Reis ainda não tinha terminado. Ele colocou um envelope separado sobre a mesa, seus olhos voltando-se primeiro para mim, depois para Vitória. Há uma última cláusula, disse ele, num tom grave. E ela muda tudo o que vocês pensam que sabem. A sala pareceu prender a respiração. Benjamin Reis ajustou os óculos, o olhar sereno varrendo o ambiente tenso. Richard Parker adicionou uma cláusula condicional 3 semanas antes de sua partida, anunciou, deslizando uma pasta lacrada sobre a mesa. Ele me fez prometer que só seria lida após as distribuições primárias. Vitória inclinou-se para a frente, os olhos faiscando. Que cláusula? A voz de Reis baixou, solene e ritmada. Se minha esposa, Vitória Parker, tentar forçar minha neta, Sofia Parker, a sair da propriedade da família dentro de 1 ano após a minha morte, todos os bens anteriormente concedidos a ela, incluindo a mansão, os veículos e as contas bancárias, serão revogados e transferidos integralmente para Sofia Parker. As palavras explodiram como uma bomba. Por um instante, ninguém se moveu. Então Vitória soltou uma risada estrangulada, aguda e trêmula. E isso é ridículo. Nenhum tribunal vai acatar esse absurdo. Reis cruzou as mãos com calma. Cláusulas condicionais são totalmente legais, Sra. Parker. Seu marido garantiu que esta estivesse à prova de falhas. Ele abriu a pasta e deslizou um documento em sua direção. Inclui assinaturas de testemunhas, reconhecimento em cartório e uma declaração em vídeo do próprio Sr. Parker. Meu coração acelerou. Eu me lembrei da noite em que ela jogou minhas malas nos degraus, a voz fria como aço. Se não sair em 15 minutos, os seguranças vão te expulsar. Cada segundo humilhante daquela noite agora ecoava como prova de sua crueldade. O rosto de Vitória perdeu a cor. N não, eu não. Ela saiu de livre e espontânea vontade. Batia as palmas sobre a mesa, a voz trêmula de fúria. Você trancou a porta na minha cara. Você me disse que eu não era nada. E agora todos vão ver exatamente quem você é. As testemunhas assentiram com gravidade. O Sr. Lewis cruzou os braços. Eu ouvi os seguranças naquela noite. Eles foram instruídos a se preparar para escoltar Sofia. Richard sabia do que você era capaz, Vitória. Por isso planejou tudo. Reis pressionou um botão na pequena tela no centro da mesa. Vamos permitir que Richard fale por si mesmo. O monitor ganhou vida. Meu avô apareceu, mais magro, a pele pálida, mas os olhos firmes e vivos, cheios de propósito. Vê-lo novamente arrancou o ar dos meus pulmões. Vitória, sua voz soou estável como sempre. Se você está assistindo a isto, significa que traiu tanto a mim quanto a Sofia. Eu lhe dei meu nome, minha confiança e anos de lealdade. E, ainda assim, eu conheço o seu coração. Você valoriza a riqueza mais do que o amor? É por isso que deixei para Sofia não apenas metade da Parker Global Holdings, mas a chance de reivindicar tudo, caso você me provasse estar certo.
A respiração de Vitória ficou entrecortada. Ela balançava a cabeça, sussurrando. Não, ele me amava. Ele não faria isso. Os olhos do vovô na tela suavizaram quando ele pronunciou meu nome. Sofia, se você está ouvindo, saiba disso, você é minha verdadeira herdeira. Você carrega não apenas o meu sangue, mas também meus valores de dignidade, força, compaixão. Se Vitória a expulsar, então cada parte do meu patrimônio lhe pertence, porque ela não tem lugar em um legado construído sobre o amor. As lágrimas embaçaram minha visão. Meu peito doía com a mistura de luto e vindicação. O vídeo chegou ao fim, deixando um silêncio pesado na sala. Vitória se levantou de um salto, derrubando a cadeira. Isso é manipulação. Ele estava doente, morrendo. Ela colocou essas ideias na cabeça dele. O tom de Reis foi de ferro. Senhora Parker, asseguro-lhe, Richard gravou isto em plena posse de suas faculdades. Seus médicos confirmaram sua lucidez até o fim. Esta cláusula já foi acionada no momento em que a senhora expulsou Sofia da mansão. Vocês não podem fazer isso. Ela gritou, a voz se partindo. Eu sou a esposa dele. Esta fortuna é minha. Não respondi baixinho, agora também de pé, minha voz mais firme do que eu jamais imaginara. Nunca foi sua. Era dele. E agora é minha. A cor sumiu completamente do rosto de Vitória. Ela cambaleou, agarrando-se à mesa para não cair. Um murmúrio de espanto percorreu a sala quando ela desabou, desmaiando nos braços de sua advogada. Pela primeira vez desde o funeral, senti o peso da mão do meu avô em meu ombro não em corpo, mas em espírito. Ele havia me protegido, até mesmo do além. As semanas que se seguiram foram um borrão de batalhas jurídicas, manchetes e sussurros nos círculos da alta sociedade. Vitória lutou com cada gota de seu orgulho, contratando advogados caríssimos para contestar o testamento. Alegou influência indevida, fraude, incapacidade mental, cada argumento desesperado que pôde imaginar. Mas, a cada tentativa, Reis desmontava suas acusações com calma e precisão. Testemunhas depuseram. Médicos confirmaram a lucidez do meu avô até o fim. Até mesmo o vídeo de Richard silenciou a sala do tribunal com uma verdade inegável. Ao final do mês, o som do martelo do juiz ecoou, todo o patrimônio de Richard Parker, incluindo a mansão, as contas bancárias e as participações empresariais, era meu. Vitória foi obrigada a desocupar a propriedade imediatamente. No dia em que partiu, já não se parecia com a viúva triunfante do funeral. Estava pálida, os ombros curvados, arrastando sua mala de grife como se fosse um peso morto. Por um instante, quase senti pena dela. Mas logo me lembrei da sua risada ao lado do túmulo, de seus olhos frios quando me expulsou na chuva. A piedade desapareceu, substituída por algo mais afiado: justiça. De pé, no imponente saguão da mansão, com as chaves tremendo na minha mão, sussurrei para os corredores vazios. Estou em casa, vovô. Mas eu sabia que aquilo não era apenas sobre mim. Richard Parker havia me ensinado que riqueza era uma responsabilidade, não uma arma. Em poucas semanas, fundei o Fundo de Bolsas Richard Parker, oferecendo bolsas integrais a estudantes de famílias em dificuldade, as mesmas crianças diante das quais meu avô se ajoelhava para incentivar. Na Parker Global Holdings, ocupei meu lugar à mesa da diretoria. Os executivos me observavam com uma mistura de dúvida e respeito. Endireitei os ombros, ouvindo as palavras do vovô ecoarem na minha mente. A rainha é a peça mais poderosa, Sofia. Jogue com sabedoria. Prometi honrar seu legado, não acumulando o que ele construiu, mas usando-o para erguer outras pessoas. Numa noite, trabalhando até tarde no escritório dele, encontrei o velho relógio de ouro repousando sobre a escrivaninha. Coloquei-o no pulso, o peso era familiar, me trazendo de volta à realidade. Lá fora, as luzes da cidade brilhavam como 1 milhão de possibilidades. Me encha de orgulho, Sofia.